Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharyavarya Rupamangari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Sou primeiramente então ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 2. Capítulo 2 começa falando sobre como o Avaduta, Brahmana, aprendeu com a prostituta Pingala. Texto 1. Ó rei, aqui disse quem? O Avaduta disse, perdão. O Avaduta disse, ó rei, assim como misérias materiais recaem sobre as entidades vivas, seja no céu ou no inferno, sem esforço algum, também felicidade material automaticamente recai, mesmo que você não busque por ela. Ela vem até você mesmo que você não busque por ela. Por essa razão, pessoas inteligentes nunca se esforçam por desfrute material. Então aqui ele faz uma afirmação bastante, vamos dizer, profunda. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar isso, inclusive, de que automaticamente a felicidade recai sobre nós, mesmo que a gente não busque por ela. É claro, se você tem um karma positivo para receber, isso vai vir até você. Ele não está dizendo que você não precisa fazer nada em momento nenhum da vida. Tá? A gente tem que entender o que ele está querendo dizer. Então, muita gente, a primeira coisa que vem na cabeça é: então não precisa fazer nada. Basta ficar sentado que a felicidade cai e tudo cai. A felicidade que você estava programado a receber, essa vem. Agora, as outras que você tem que construir, não. Tá certo? Então, vamos entender exatamente o que ele quer dizer. Ele não está dizendo que você não precisa fazer absolutamente nada. Ele está dizendo que algumas felicidades materiais, elas vêm sem esforço porque você já era merecedor delas. Tá? Quantas pessoas você vê que não se esforçaram por algo e recebem? E outras que se esforçam a vida inteira e nunca recebem. Por quê? Porque elas não têm o karma, o mérito de receber aquela felicidade. Ela tem que parar de buscar? Não, claro que não.
tem que continuar buscando. Tá? Só que esse entendimento essas pessoas não têm. De que isso veio de um karma passado, né? Elas não têm, mas nós temos. Então aqui o Avadhuta está instruindo, né, o rei de acordo com uma mentalidade material. Tá? De acordo com o que as pessoas pensam. Lembrem-se que a literatura ela está sendo distribuída para qualquer pessoa ler. Então, Krishna tem que ser muito cuidadoso na maneira de apresentar as coisas. Aqui tem conhecimento para todos os tipos de consciência. E você precisa saber diferenciar, né, quando é para você e quando não é para você. Tá bom? Aqui não é um livro que fala para um tipo de pessoa, né? Nesses dias eu fiz uma live e aí me perguntaram nessa live sobre Bhagavad Gita, sobre Krishna, sobre religião. Eu falei, olha, no Bhagavad Gita Krishna fala de várias religiões. Ele fala de vários processos de yoga. Ele em momento nenhum diz que você só pode fazer um. Em momento nenhum ele aponta para um tipo de religião específica. Então, quando nós ensinamos o Bhagavad Gita, nós não estamos ensinando uma religião. Nós estamos ensinando várias religiões. O que é religião? É yoga. É o religar-se, né? É o unir-se. É o yoga. Lá no Gita, Krishna fala para todos os tipos de buscadores da verdade. Eles podem praticar diversas práticas de yoga e alcançar a perfeição. Olha que riqueza de ensinamento. Não tem nada, vamos dizer assim, voltado para uma religião apenas. Ao contrário, Krishna ele fala para todos. Ele é universal, ele é Deus. Vocês percebem a diferença desse Deus para outros deuses, né, ou para outro Deus de outra religião, que só fala para um povo, para uma gente, para um tipo de processo, para um caminho, e quem não estiver naquele caminho vai para o inferno ou merece ser decapitado. Entendem? O oceano de diferença que existe entre... Nem o oceano, o universo de diferença que existe entre um Deus e o outro. Então, assim, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Tá? Aí é por essas e outras que você entende que Krishna é Deus. Porque ele fala para todos. Ele não fala para um. Tá? Deus veio aqui para ajudar a todos, não um povo escolhido. Nos Vedas não existe isso, um povo escolhido. Isso é uma coisa muito infantil. Isso é o reflexo do grupismo, né? Da disputa, do falso ego, da competição, da necessidade de controle social através da religião. Mas Krishna ele não tem nenhum interesse em fazer isso. Longe disso, ao contrário. Tá certo? Então, se alguém vier e perguntar para você, eu não faço essa religião, eu não leio o Bhagavad Gita, mas qual você está falando? Aqui Krishna ensina yogas para todos os tipos de pessoas. Não é um livro de religião, de uma religião. É um livro de religiosidade, um livro universal. Um livro completo, um livro perfeito. Bom, vamos voltar aqui. Texto 2. Assim como a cobra, você deve abandonar os seus esforços materiais, né, para aceitar o seu suprimento de alimentos que vem até você de acordo com o fluxo natural da vida, né? Seja esse alimento saboroso ou não.
tá? Seja ele abundante ou escasso. A cobra, ela não tem muito o que fazer para buscar alimento. Ela é um animal lento, né? Um animal que tem que ficar muitas vezes dentro da terra, porque o corpo é muito frio. Às vezes ela não consegue sair para caçar de uma maneira tão assim dinâmica, né, quanto um animal bípede ou quadrúpede faz. Então ela está ali. Quando um rato pula na frente dela, aí ela consegue pegar o rato ou qualquer outro bicho, tá? Mas ela não tem aquela habilidade. Inclusive ela é quase cega. Então ela vai pela vibração ali sonora e tudo mais, pelo calor, né, da presa, e ela tem que comer aquilo que saltou na frente dela. Tá? Esse é o ensinamento. Da mesma forma a aranha. A aranha ainda é pior do que a cobra. A cobra ainda se mexe um pouco, a aranha não. A aranha faz a teia e fica ali esperando. Quando Deus vai enviar uma alma, né, um corpo que vai se prender naquela teia, e aí a aranha pode comer. Do contrário, não. As aranhas deixaram de existir por causa disso? Não. Elas deixaram de ficar sadias e fortes e de procriar? Não. As aranhas continuam se multiplicando e existindo, sim. Por quê? Porque quem as mantém é Deus. Quem as mantém é a providência. Então o ser humano tem que aprender também com isso. O ser humano também precisa resgatar um pouco dessa entrega, dessa dependência de Deus. O ser humano, às vezes, ele abusa da sua independência, da sua autonomia, e ele quer ser totalmente livre e independente de tudo. Ele acha que ele está acima do instinto. Não, o ser humano ele não precisa ter instinto, mas ele pode ter uma consciência de rendição, de integração. Por quê? Porque Deus está ali para ele também. E Krishna quer isso, na verdade. Não é que nós vamos dar trabalho para Krishna, nós vamos dar prazer a Krishna. Krishna quer nos manter. Lembrem que eu falei sobre aquele Brahmana que ia todos os dias mendigar e não acreditou naquele verso do Bhagavad Gita que dizia que Krishna traz, né, ele mesmo o que o seu devoto precisa e mantém aquilo que ele tem. Krishna quer servir. Ele quer servir. É um sentimento que a gente tem que ter em relação a Krishna, de que servir a Krishna também é deixar-se servir por ele. Guardem bem isso. Tá? Servir a Krishna inclui deixar-se servir por ele. Isso dá prazer a ele. Isso é serviço para ele. Certa vez, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele manifestou esse mesmo sentimento uma vez em relação a um devoto. O devoto estava no quarto de Srila Maharaj, e Srila Maharaj começou a perguntar para ele como ele estava, o que ele tinha feito, de onde ele veio, quando ele ia embora, e o devoto foi contando. Aí o devoto contou para onde ele ia embora e em que dia que ele queria ir embora. Automaticamente, Srila Maharaj pegou o livro, o catálogo de horários dos trens, né, destinos e horários de trem, e começou a pesquisar. E o devoto falou: não, Maharaj, não precisa fazer isso, eu mesmo depois eu vou ver isso, você não precisa perder seu tempo com isso, por favor, não se preocupe com isso, isso aí é uma coisa muito fácil que eu posso fazer. Aí Srila Maharaj falou: se você não me deixa servir, se você não me deixa fazer algo por você, é porque você de fato não gosta de mim. Se você gosta de mim, você vai deixar que eu faça algo que eu sinto prazer, que é servir. Então, aceitar serviço também é servir. Olha que bonito, muito belo. Isso é o Vaishnavismo. Isso é a essência do Vaishnavismo.
A gente tem que estar com isso tudo muito introjetado, muito consciente. Tá? Bom, verso 3. Se o alimento não vem de acordo com a providência, um santo ele deve simplesmente jejuar, sem se esforçar para encher o seu estômago. Ele deve entender que o seu jejum é um arranjo de Deus. E assim, seguindo o exemplo da cobra, ele deve pacientemente esperar até que Deus supra, até que Deus o abasteça com os alimentos. Texto 4. Uma pessoa santa deve permanecer sempre pacífica, independente das condições, e deve abandonar toda a ansiedade sobre como manter o seu próprio corpo. Mesmo que ele seja muito poderoso, tanto mentalmente quanto fisicamente, ele deve nunca tentar acumular riqueza como um homem materialista faz, mas sempre manter-se fixo no seu interesse próprio da espiritualidade. Então assim deve ser um santo. Tá? Esses dias eu dei uma aula também, toda semana estou dando aula para os alunos, os devotos da Rússia e da Ucrânia. São aulas traduzidas automaticamente por eles, né? Ali ao vivo. Então, um deles perguntou assim para mim, mas Maharaj, existem muitos gurus que têm vários discípulos e tudo mais, eles conseguem coletar muito dinheiro, né, conseguem ter várias facilidades, mas tem outros sannyasis que não têm discípulos ou têm muito poucos. Né? Como eles fazem para se manter? Né? Não é necessário investir em alguma outra coisa para poder gerar riqueza também? Aí a minha resposta foi absolutamente não. Absolutamente não. A função de um sannyasi é ser como essa cobra aqui, que está sendo descrita aqui. Ele não tem que se preocupar com isso. Nem em ter discípulos, nem em fazer riqueza. O sannyasi, ele é sannyasi porque justamente ele já chegou nesse estágio de entrega completa. Do contrário, como ele poderia se tornar um sannyasi? Então ele está dependente da vontade de Krishna. Completamente dependente. E se Krishna quiser que ele jejue, ele vai jejuar. Se Krishna quiser dar um banquete para ele, ele vai dar um banquete e vai aceitar. E graças a Deus, Krishna tem oferecido muitos banquetes, né, para os sannyasis, o que é inclusive, muitas vezes, nós temos que negar, inclusive, né, dizer não, está demasiado, a gente vai comer simples, a gente vai se alimentar pouco, a gente vai comer menos. Né, o sannyasi tem também que mostrar isso. Ele não pode ser um glutão só porque estão oferecendo para ele. Né? Então, mesmo que se ofereça muito, ele vai se alimentar daquilo que é necessário. Né? Estritamente necessário. Tá bom? Lembrando, claro, que tudo é prachada, tudo é oferecido a Krishna e pode ser desfrutado. Tá? Não é como um alimento comum ou como pessoas comuns. Estamos aqui falando de prachada. A prachada você pode comer porque ela vai espiritualizar os seus sentidos, ela não vai te escravizar. Porém, ainda assim, há que se ter um tanto de parcimônia. Claro, se você comer até o pescoço, você não vai digerir bem, por mais que seja prachada. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem que sempre tentar se regular. Só que Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, ele dizia o seguinte para os discípulos novos: coma até o pescoço, coma o máximo que você quiser, o máximo que você puder. Coma, por quê? Quanto mais prachada, mais rápido o coração vai ser limpo.
mais ele vai avançar. Aí é pela quantidade, né? Quanto mais misericórdia você ingere, mais você avança. Então, para os novatos, como o máximo que puderem. Aí, quando ele já consegue uma carga de misericórdia, ele entra num estágio de devoto intermediário, um madhyama, aí as instruções são outras. Coma só o necessário. Então, para cada um ensinamento diferente, uma ordem, uma instrução diferente. Tá? Não é que está todo mundo no mesmo patamar. Tá bom? Texto 5. Um santo é feliz e satisfaz os demais com o seu comportamento externo. Enquanto que internamente ele permanece o quê? Grave e contemplativo. Porque ele é inconquistável, porque ele é ilimitado, porque ele é incomensurável, ele nunca está perturbado. Ele é muito profundo. E assim, em todos os respeitos, ele é como as águas tranquilas de um oceano que é intransponível. Se você joga uma pedra dentro de um oceano, simplesmente não muda absolutamente nada da natureza do oceano. Nada. Agora, se você joga uma pedra, né, numa poça que tem, vamos dizer assim, 3 vezes o tamanho daquela pedra, aquela pedra vai alterar completamente a natureza daquela poça de água. Então, quanto mais profundo você for, quanto mais vasto você for interiormente, quanto mais expandida for a sua consciência, quanto mais expandido for o seu coração, o seu amor, a sua tolerância, a sua paciência, as suas qualidades Vaishnavas, quanto mais profundas elas forem, mais imperturbável você será. Então nós temos que desenvolver o quê? A capacidade de oceano, de ser um oceano, de ter um oceano interior, tanto em pensamentos, quanto em sentimentos, quanto em devoção, para que nada no mundo material possa nos perturbar, nos tirar aquela tranquilidade, aquela serenidade necessária para a gente tocar a nossa vida espiritual. Verso 6. Durante as estações, a estação das chuvas, os rios muito revoltos, né, correm na direção do oceano. Durante o verão, os mesmos rios quase não têm água. Ainda assim, o oceano ele não aumenta nem diminui de tamanho por causa da estação de chuvas ou da seca. Da mesma forma, uma pessoa santa que aceitou a suprema personalidade de Deus como a meta de sua vida, jamais deve ficar mais feliz quando ele recebe algum benefício material, tanto quanto não deve ficar mais infeliz quando perde algum objeto material. Então, para o santo, não importa o que está acontecendo do lado de fora, basicamente. Se ele tem menos, se ele tem mais, se ele ganhou um palácio de doação, se ele agora está vive numa cabana de palha, para ele, o mundo externo não faz diferença. E a gente vê isso nos nossos mestres da Gaudia. Nós vemos quanto eles foram poderosos, materialmente falando. Né? Espiritualmente não preciso nem mencionar, mas materialmente, quão poderosos eles foram. Né?
vamos dizer assim, milionários, bilionários, com uma capacidade de influência social muito grande, né? Tendo ali tudo aos pés deles, mas sempre permaneceram imperturbáveis. Nunca foram seduzidos por nada disso. Sempre mantiveram uma vida simples e o pensamento elevado. Nós podemos citar, por exemplo, quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estava presente nesse mundo, a missão Gaudiya era muito próspera, havia tudo em abundância. Quando ele partiu deste mundo, houveram algumas desavenças, algumas separações, e muitos dos sannyasis mais sêniores, como meu Parangurudeva, Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, como Srila Bhakti Rakshidhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj e outros, que costumavam viver com maior conforto, com tudo de bom, da noite para o dia se viram sem nada, absolutamente sem nada, e tiveram que alugar uma casa juntos, morar juntos, né, e começar do zero, praticamente. Mas a vida deles, interior, jamais mudou. Eles continuaram fazendo a mesma prática espiritual, não alteraram em absolutamente nada, talvez até tivessem aumentado, inclusive, porque deviam ter mais tempo para isso. Mas, enfim, o fato é que isso não os perturbou de maneira nenhuma, e gradualmente eles continuaram, retomaram a pregação, as atividades sociais, né? Até que eles novamente ergueram impérios. Tá? Ergueram impérios. Mas isso sem nenhum estresse, sem nenhum desespero, sem nenhuma falta de perspectiva ou de esperança, de maneira nenhuma. Tá? Sempre totalmente conectados com o desejo de Krishna, com o fluir das coisas, aceitando as coisas como são. Isso é muito importante. Próximo, texto 7. Aqueles cujos sentidos não estão controlados se sentem atraídos para desfrutar a forma de uma mulher, que é criada pela energia ilusória de Deus. E assim, eles caem na escuridão da existência material. Assim como como se diz? Esses insetos, né, que voam como loucos e se lançam nas chamas, né, do fogo da vela, da fogueira, por exemplo, tá? Das tochas. Então, esse é o comportamento de um homem atraído por uma mulher para o desfrute material, para o desfrute sensorial. É comparado com este inseto que se lança nas chamas em busca da luz, mas na verdade encontra a própria morte. Texto 8. Isso, claro, se aplica ao inverso, tá? Mulheres em relação a homens também. Claro. É que o contexto aqui está sendo dito por um homem. Mas a gente sabe que a gente sempre aplica para os dois, tá? Texto 8. Pessoas tolas, elas imediatamente se atraem pela visão de uma mulher luxuriosa, que está belamente decorada com ornamentos dourados, com uma roupa bonita e outras maquiagens, né, também bonitas. Ávidos por desfrutá-la, esses tolos perdem toda a sua inteligência e são destruídos, assim como este inseto que corre na direção do fogo.
Texto 9. Um sábio autorrealizado deve aceitar apenas comida suficiente para manter o seu corpo e a alma juntos, ou seja, para que ele não morra. Coletando um pouco de cada casa, sem causar problemas aos chefes de família, ou seja, sem pedir demais para os chefes de família. Uma pessoa renunciada, ela não pode pedir demais. Ela tem que sempre estar ciente do que aquele chefe de família pode dar para ele. Tá? E assim, a lição que se leva é a lição da abelha. Tá? A abelha ela vai coletar um pouquinho de néctar de cada flor. Ela não vai sugar tudo, né, de uma flor só. Texto 10. Assim como a abelha coleta o néctar de todas as flores, da mesma forma, uma pessoa inteligente, ela apenas pega a essência das Escrituras. Tá? Isso aqui é muito, muito importante. Nós não temos como, por exemplo, memorizar todo o Srimad Bhagavatam, ou todo o Bhagavad Gita, nós não temos. Então, uma pessoa que é inteligente, ela vai absorver o quê? A essência daquilo. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda primeiro qual é essa essência. Porque pode ser que você esteja estudando uma coisa que você acha que é essência, mas não é. Que é essencial, mas não é. O Bhagavad Gita, por exemplo. Qual é a essência do Bhagavad Gita? Quais são os principais versos do Bhagavad Gita? O meu Gurudeva explica isso. Ele tem um livrinho que chama A Essência do Bhagavad Gita. E vocês precisam ler, com certeza. Tem lá no meu site. Pode baixar gratuito, inclusive. Quem quiser comprar, também eu posso enviar, mas tem ali gratuito, fui eu mesmo que traduzi. E por quê? O Gita é um livro imenso, como eu expliquei, ele vai falar de várias yogas. Agora, qual é a essência para nós? Aquilo nós precisamos saber, o resto você não precisa saber. Às vezes a gente vê, né? Muitos Vaishnavas dando aula sobre o Bhagavad Gita incessantemente. O meu Gurudeva rarissimamente deu aula sobre o Bhagavad Gita. Quando deu, ele só falou esses versos que são os versos essenciais. O resto ele não fala. Por quê? Porque não precisa. Nós temos que ter foco, direcionamento. Adianta ficar dando aula, né, o tempo inteiro sobre todo o Bhagavad Gita? Não precisa. Eu, por exemplo, gravei, dei uma vez e raramente eu vou ficar falando do Gita inteiro. Raramente. Agora, a essência do Gita, a gente volta e meia fala dela. Volta e meia. Tá? Isso é mais importante. É importante vocês, como se diz, tornarem o processo mais rápido, mais organizado, mais eficiente. Não adianta também querer, isso a gente pode aplicar em relação às escrituras em si, né? Não só a essência de uma escritura, mas a essência das escrituras, que é o próprio Bhagavatam, por exemplo. O Bhagavatam ele é conhecido como a essência dos Vedas. Então, se você quer entender o que os Vedas estão oferecendo de mais elevado e de essencial, lê o Bhagavatam. E aí no Bhagavatam você vai ter várias lições essenciais, vários ensinamentos. E um deles aqui a gente está aprendendo, que é o Uddhava Gita. Tá? Dentro do Uddhava Gita, qual será a lição essencial? Vamos aprender também. Tá? E assim você vai chegando naquele ponto, que no caso aqui, né, de Bhakti Yoga, que é da nossa linha, né, é o quê? Tem que estar na ponta da língua também. Qual é a essência de tudo isso? É servir a Srimati Radhika, servir Krishna através de Srimati Radhika, sob orientação de Srimati Radhika. Tá? Essa é a essência para nós. Tá bom? Quem vai extrair essa essência para nós são os Goswamis.
Rupa, Raghunatha, principalmente, eles é que vão extrair essa essência e vão produzir novas literaturas. E essas literaturas, elas também têm dentro delas uma essência. Aí você vai ter um verso ali específico. Quem ouviu a minha aula de Rupa Goswami sabe qual que é esse verso específico. É o verso Shrupa Manjari Karachita Pada Padma. É o verso que Raghunatha Das, na sua forma de Manjari, como Rati Manjari, está pedindo a Rupa Manjari um serviço que ela está fazendo, que é massagear os pés de Radharani. Enquanto Radha está deitada no colo de Krishna, os pés dela estão no colo de Rupa Manjari. E Rati Manjari, no morro de Rupa Anuga, sob orientação de Rupa Manjari, pede: eu quero fazer esse serviço que você faz. A aspiração dela é servir da mesma forma que Rupa serve. Então, essa para nós é a essência da essência da essência da essência da essência. Tá bom? Próximo. Texto 11. Olha, isso que eu venho dizendo para vocês, o que eu venho ensinando, compartilhando com vocês, isso é raro de vocês encontrarem, muito raro. Mesmo dentro da Sangha de Gurudeva, mesmo dentro da Gaudiya, tá? Não são todos os Vaishnavas que sabem, inclusive, disso. Não são. Não são todos os Vaishnavas que sabem, e dos que sabem, poucos falam, inclusive. Tá bom? Poucos falam. Então vocês são muito afortunados de poderem receber todo esse conhecimento bem organizado, estruturado, explicado. Isso é muito raro. Isso vai fazer diferença na vida espiritual de vocês, com certeza. E vocês vão perceber isso no futuro, quando vocês se encontrarem com outros devotos, quando vocês conhecerem outras pessoas, né? Quando vocês ouvirem também aulas de outros guias, etc., de outros Vaishnavas. Tá bom? Com certeza, eu procuro dar para vocês aqui o que há de melhor. Porque eu tive esse melhor. Aquilo que eu recebi, eu quero compartilhar. Esse é um desejo meu. Eu não seguro nada, né? Eu não guardo nada. Automaticamente, o que eu recebi, eu estou repassando. Né? Isso é a lei da abundância. Né? Isso é o mínimo de gratidão que a gente tem pelo que a gente recebeu, é a gente poder transmitir e compartilhar aquilo. Uma vez Srila Gurudeva, perguntaram para Srila Gurudeva: como a gente pode fazer para te satisfazer, para te agradar? Gurudeva disse: repita as minhas palavras, pregue o que eu prego. Isso, seja um eco para as minhas palavras. Então, dessa maneira é o que eu procuro fazer. Tá bom? Texto 11. Um sábio introspectivo não deve acumular alimento que ele coletou, pensando: eu vou comer isso agora de noite e vou guardar um pouco para amanhã. Não, ao contrário. Ele deve aceitar apenas aquele alimento que possa caber nas suas mãos e guardá-lo para comer naquele momento, naquele dia. Tá? Naquele dia. Ele não deve imitar as abelhas ávidas que coletam mais e mais e mais e vão estocando e fazendo o mel. Não, não deve. Agora, é claro que esse ensinamento aqui que ele deu, isso tem tempo, local e circunstância, tá? Isso é para um avaduta que vive na floresta. Por exemplo, os nossos Goswamis, Rupa, Sanatana, Raghunatha, eles quando viveram em Vrindavana, 500 anos atrás, eles viviam assim, só mendigando, tá? Nesse padrão.
de renúncia. Só que quando o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada entrou em ação, em 1920, ele construiu os ashrams da Gaudiya para reunir os Vaishnavas, os Brahmacharis, Sannyasis e o público em geral. Ele quebrou com esse padrão de renúncia. E aí foi estabelecido o quê? A renúncia apropriada, que é o Yukta Vairagya. Então, nós temos uma dispensa cheia, nós programamos, inclusive, as nossas compras e tudo mais para sempre ter alimento ali. E a maioria é comprado, boa parte é doado, né? Há que se comprar muita coisa. Tá? Porque a sociedade mudou também. A sociedade ela vem ficando cada vez menos piedosa. Né? Se fosse antigamente, em que todos doavam espontaneamente, não tinha com o que se preocupar. Mas hoje em dia não é assim. E além disso, elas batem na sua porta lá do ashram e dizem: eu quero comida. E você ainda tem que servir. Não por obrigação, mas você quer servir. Você vai fazer um festival em que você vai abrir as portas do seu ashram. Vem 5.000 pessoas na Índia. Uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Como é que você vai manter isso pegando doações para um dia? Tá? Então a perspectiva muda. A aplicação da regra muda. Tá? Então ninguém vem depois e fala: mas Maharaj, você está aí numa casa maravilhosa aí em Avaré e a Indira vem e vai no mercado e traz uma caixa cheia de mantimentos, deixa para você, você cozinha, você vive bem. Mas que vida é essa aí, Maharaj? Não, a gente não pode comparar essas duas coisas, tá bom? Antes que a gente comece a ficar crítico demais, a gente tem que entender que toda regra tem local, tempo e circunstância para ser aplicado, tá bom? Próximo. Bom, estou aqui em Avaré agora durante a gravação dessa aula. Se alguém no futuro, bem distante, estiver ouvindo essa aula, com certeza não estarei mais em Avaré, estarei viajando, é por conta da quarentena que eu estou aqui isolado, tá bom? Mas só preciso deixar claro porque alguém vai ouvir essa aula daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e pode achar que eu moro na casa da Indira, né? E na verdade aqui nem ela mora aqui. Essa aqui é a casa de campo, a casa está vazia, eu moro aqui só, estou ficando aqui sozinho. Ela mora com a família dela no centro de Avaré, né? E me foi cedida essa casa por essa emergência devido à quarentena, tá bom? Tem que deixar tudo bem explicado, porque críticos não faltam nesse mundo, né? Bom, verso 12. Um mendicante santo não deve guardar alimento para mais tarde e nem para o dia seguinte. Se ele não cumpre com essa regra, assim como a abelha que coleta mais do que precisa ali de imediato, ele será destruído junto com a sua riqueza acumulada. Então aqui eu volto mais uma vez a reforçar, né? Se a gente fosse seguir essa regra que o Avaduta disse, ela não cabe para os tempos modernos, né? Ou pelo menos para quem quer pregar. Então aqui tem uma diferença. Tá? Você tem um santo que não prega. O santo que não prega, que não tem um compromisso com ninguém nem com nada, absolutamente, eu diria, na questão prática, claro que ele tem um compromisso espiritual, mas na questão prática, né, diária, se ele não recebe muitos convidados, se ele não cozinha para multidões, ele tem que seguir esse preceito, basicamente. Tá? Se ele quer ser um avaduta. A gente tem que lembrar que quem está falando aqui é um avaduta. É uma pessoa que vive vagando, né? Que não tem endereço, que não tem, né, destino, inclusive. Está sempre vagando. E ele vai iluminando o mundo por onde quer que ele passa. As entidades vivas afortunadas que, por acaso, entram em contato com ele são iluminadas espiritualmente. Mas ele tem que manter essa disciplina. Já outros santos que se comprometem com um trabalho social,
Nem que ele queira, ele pode manter essa disciplina. Mas não significa que ele não esteja controlando os próprios sentidos. Ao contrário, ele tem que ser até mais forte do que o que não acumula, porque o que não acumula, de certa forma, consegue se manter afastado desses objetos atraentes do mundo material. Já o santo que está servindo aos demais, ele está sempre envolto, né, sempre envolto a objetos atraentes, seja sempre alimentos opulentos, seja sempre muitas pessoas falando, né, e vindo ali perguntar e conviver com ele, muito dinheiro, enfim, propriedades, seguidores. O desafio desse santo é muito maior do que o desafio do santo que não acumula nada. Tá? Não há aqui, obviamente, o que comparar entre um e o outro, no sentido de que ambos estão no mesmo patamar de evolução espiritual, porém, aquele que está envolto na materialidade, ele tem que realmente, né, ser forte e ser totalmente concentrado na prática para não se deixar levar. Aqueles que não têm segurança, não têm ainda base, muitos se deixam levar e acabam entrando na vida familiar justamente por conta disso. Tá? Uma vez meu Gurudeva disse, olha, cuidado quando chegam perto de mim, porque perto de mim tem muita maia. O que ele quis dizer com isso? Perto de mim tem tanta opulência material, tem tanta coisa atraente, tem tanta coisa boa, materialmente falando, que se o brahmachari, se o sannyasi não tem, de fato, uma maturidade espiritual, um autocontrole, ele cai, ele começa a querer desfrutar daquilo, ele começa a querer se envolver com aquilo, e ele vai cair da posição dele. Tá certo? Porque o guru, ele pode lidar com Maya. Para o guru, Lakshmi é uma serva. Lakshmi está sempre servindo o Gurudeva, né? Com riqueza, com abundância, com tudo. Né? Mas quem não está preparado para isso tem que tomar muito cuidado e às vezes precisa se isolar, precisa se afastar realmente daquela opulência, entre aspas. Se você não tem claro que essa opulência é para servir a Krishna e não é para você, você vai ficar, como se diz, deslumbrado. Vai ficar deslumbrado e vai perder a tua referência espiritual e vai começar a desfrutar daquilo achando que aquilo é vida espiritual. Tá? E você pode cair. Ok? Nós vamos então encerrar aqui e daí a gente continua na próxima aula. Já foi muita informação nessa aula também. E aí a gente vai então... A gente leu já vários gurus, né? A cobra, a abelha, o inseto que pula no fogo, né? Vários. E vamos continuando ainda aqui no capítulo 2, ok? Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha, Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.